Nas raízes da Paraíba, na cidade de Pedras de Fogo, nasceu um homem destinado a moldar não apenas sua própria vida, mas a vida de uma cidade. Em 27 de novembro de 1844, nascia Antônio Gonçalves de Oliveira Júnior, filho de Antônio Gonçalves de Oliveira e Antônia Albina de Albuquerque. Desde a juventude, a chama da vocação religiosa já ardia no coração do jovem Dom Vital. Na adolescência, foi para o renomado Colégio de Benfica, em Recife. Logo em seguida, ingressou no Seminário de Olinda, no ano de 1861. Em 1860, com apenas 16 anos, recebeu a Ordem de Tonsura, que é uma cerimônia do corte de cabelo. Já em 1862, viajou para a Europa a fim de continuar seus estudos eclesiásticos. No ano seguinte, entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Versalhes, que é um ramo da família franciscana que tem como São Francisco de Assis como fundador, tomando o hábito em 16 de agosto de 1863. Com 7 anos de idade, quando ele tinha 7 anos de idade aproximadamente, eles vieram morar em Itambé. Naquela época ainda não existia essa divisão da Paraíba com Pernambuco que a gente conhece, né? E aqui era só Itambé. Eles foram morar numa casa que é vizinha à igreja de Itambé. E aí, aos 9 anos de idade, a família dele decidiu levar ele para o Recife e ele começou os estudos lá no Colégio do Benfica, né? E ali ele começou a se destacar, né, como aluno. Um pouco mais à frente, ele entrou no seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife, né, na época Diocese de Olinda e Recife. Entrou no seminário porque desde criança ele já tinha esse desejo de ser padre, né? E depois ele decidiu entrar para uma congregação chamada Frade dos Capuchinhos, né? E aí nessa congregação ele foi para Paris, né? Foi para a França. Lá ele terminou os estudos dele. Ele se ordenou sacerdote lá na França, não foi aqui no Brasil. Depois de ordenado sacerdote, tendo cumprido todo aquele período formativo, ele volta para o Brasil e ele assumiu a missão dos frades menores lá em São Paulo. Com apenas 24 anos de idade, na cidade de Toulouse, no sul da França, ele realizava sua primeira missa, em 3 de agosto de 1868. Em 1871, ele voltava para o Brasil para trabalhar como professor de teologia e capelão em São Paulo. E nesse mesmo ano, em 21 de maio de 1871, foi nomeado bispo de Olinda. Ainda nesse mesmo ano, iniciou uma reforma no seminário, procurando implantar um seminário de estudos canônicos que antecedessem a formação dos futuros sacerdotes. Em 1872, uma disputa surgiu entre o bispo Dom Vital e o governo imperial no Brasil, pois ele descobriu a presença de padres maçons e confrarias maçônicas em sua diocese. O conflito se intensificou devido à proibição entre maçons e católicos pelo Papa Pio IX em 1864. O imperador, influenciado por membros maçons em seu governo, não aceitou a proibição. O presidente do conselho, José Maria da Silva Paranhos, também grão-mestre maçom, defendia a causa maçônica pela imprensa. Diante disso, Dom Vital tomou medidas, fechando irmandades religiosas em Pernambuco que mantinham vínculos com a maçonaria, desencadeando a chamada questão religiosa. Com a morte de Dom Vital, isso passou a ser uma questão mundial, ser tratada mundialmente. Então o padroado, que era esse regime onde os reis e os imperadores, eles escolhiam os bispos, a partir de Dom Vital isso não foi mais possível. A igreja teve que mudar esse regime para que essas coisas não acontecessem e os papas foram mais uma vez ratificar a questão da Igreja Católica com a maçonaria e dizer, mais uma vez, afirmar que a igreja não apoia a maçonaria, não aceita que seus fiéis eles sejam maçons, e isso é válido até os dias de hoje, né? Mas foi ali com o Dom Vital que isso ganhou, digamos assim, uma notoriedade. A resolução da questão religiosa veio com a promulgação da Lei Saraiva em 1879, que estabeleceu a separação entre Estado e Igreja, extinguindo a vinculação entre maçons e católicos. Essa lei encerrou oficialmente a questão religiosa. Após a liberdade, Dom Vital empreendeu uma jornada pela Europa, passando por diversas cidades e sendo recebido pelo Papa em Roma. Seus 2 últimos anos de vida foram marcados por viagens para a Europa.
permanecendo pouco tempo em sua diocese antes de falecer em Paris, na França, em 4 de julho de 1878. Suas cinzas foram levadas posteriormente para o Recife, para a Basílica da Penha, em 1881. Hoje, a figura imponente de Novital nos ajuda a inspirar, nos lembrando de lutar pela fé e pela liberdade.